Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada na palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele lhe respondeu palavra alguma, ou seja, não lhe respondeu. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender com a mulher cananeia o segredo do Senhor Jesus ouvir o seu clamor e a sua oração. Primeiro, essa mulher era estrangeira, era de origem grega, mas vivia, era natural de uma região Cirofenícia. E ela ouviu falar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus andava de cidade em cidade. Ela ouviu falar das maravilhas e dos prodígios que o Senhor Jesus fazia. E ela tinha uma filha que estava endemoniada, então ela foi ao encontro do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que ela fez, ela clamou a misericórdia do nosso Deus. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Devemos sempre começar com a adoração e depois com a misericórdia. Ela declara: Senhor, filho de Davi. Ela está a adorar a Jesus. Quando ela declara filho de Davi, ela adorou, depois clamou a misericórdia e falou o que se passava, em que ela necessitava da ajuda do mestre. E ela não foi uma pessoa que tentou guardar ou resumir, ela foi explícita. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Arriba a orarmos, devemos detalhar a Deus o que nós desejamos, o que nós queremos. Sim, mas Deus, Ele já sabe. Mas é uma lei que Ele instituiu. Pedir e dar-se-vos-á. Nós devemos pedir, nós devemos clamar e devemos ser específicos naquilo que nós pedimos. Porque tudo aquilo que nós verbalizamos tem poder no mundo espiritual. Só de declarar aquilo que nós desejamos em nome do Senhor Jesus, o mundo espiritual já se move em prol daquilo que nós clamamos. Então seja específico para Deus. Deus abençoa a minha vida assim. Mas será que tem alguma coisa que você deseja que Deus faça? Detalhadamente. Deus abençoa a minha carreira profissional. Preciso de uma promoção. Deus toca na minha saúde e cura o meu joelho. Deus toca na minha saúde e cura os meus rins. Isso é ser específico, como a mulher cananeia foi. Mas nem tudo são flores. Muitas das vezes nós achamos que por estarmos na presença de Deus, tudo vai ser fácil. Na verdade, há muitos desafios. Quando a mulher cananeia clamava, o Senhor Jesus de princípio não respondeu, porque o Senhor Jesus queria provar a sua fé. Ele não respondeu e ainda os discípulos começaram a dizer: Senhor, despede-a, ela está a gritar, está a fazer barulho. Como quem diz: manda essa mulher embora.
Arriba, essa mulher é estrangeira, manda ela embora, não ouça a sua oração. Assim acontece quando nós começamos a orar, começamos a pedir, nos levantamos por uma causa. Vai parecer que Deus, Ele não nos ouve. E se levantarão vozes, dizendo para deixarmos de orar, deixamos de clamar, porque Deus, Ele não nos ouve, porque nós não somos merecedores das bênçãos do Senhor. Isso seria o suficiente para essa mulher desistir. O mestre não me ouviu, não me respondeu. Ouviu, mas não me respondeu. E os seus discípulos ainda se levantaram contra mim. Não, eu já não oro mais. Ela daria as costas e ia embora. Mas como ela tinha uma fé firmada na rocha, ela acreditava plenamente no Senhor Jesus, porque para quem é estrangeira e reconhece Jesus como o filho de Davi, significa que ela conhecia de fato, não só conhecer do ouvir, arriba, mas no espírito, ela recebeu a revelação de quem era Jesus, porque muitos até ouviam, mas não criam. Lembrando que o Senhor Jesus foi crucificado pelo seu povo, por não crerem nele, por acharem que ele era um falso profeta. Até disseram que ele faz milagres por Beelzebu, príncipe dos demônios, ou seja, chamaram o Senhor Jesus de falso profeta, que trabalha com o diabo. Uma mulher estrangeira que reconheceu a identidade do Senhor Jesus, recebeu a revelação. Quem recebe a revelação de quem Jesus é, não desiste de clamar, não desiste de buscar, não desiste por nenhum momento. Quem conhece a Deus não vacila na batalha. Essa mulher conhecia a Deus, conhecia Jesus. E ela insistiu até que o Senhor Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Essa seria para acabar de vez com a fé dessa mulher, porque ela era estrangeira. E o Senhor Jesus aqui declara que foi enviado ao povo de Israel somente. Você é estrangeira. Mas por que o Senhor Jesus disse essa palavra? Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, foi anunciado aos estrangeiros, que a Bíblia chama gentios, por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Quando o Senhor Jesus chegou, era somente para pregar a palavra inicialmente ao povo de Israel. Após a sua morte e ressurreição, os discípulos iriam para as nações. Esse era o plano, o propósito de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Mas depois dela ouvir essa palavra, quase que uma negação explícita, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher parece que não estava a ouvir o que o Senhor Jesus estava a falar, porque a fé dela era mais firme. Será que nós somos capazes de suportar o que a mulher cananeia suportou? Oramos, buscamos e Deus não mostra sinal algum. Arriba, parece que Deus não responde. Arriba, e ainda assim ela prevaleceu, continuou. Essa palavra nos ensina que devemos buscar, porque Deus, Ele responde. Muitas das vezes Ele prova a nossa fé. Arriba, a nossa fé passa pelo teste do tempo. Nós passamos pelo fogo para sermos purificados. Assim como o ouro para brilhar mais e mais. O Senhor Jesus não tinha pretensão nenhuma de abandonar aquela mulher. O nosso Deus é um Deus de amor.
E ela foi insistindo, ela foi insistindo. E no versículo 28, o Senhor respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas, ou seja, seja feito de acordo com a tua vontade. Depois dessa palavra, a sua filha ficou sã. Quer dizer, ela insistiu. E a última palavra que nós lemos não foi a última negação do Senhor Jesus. Após essa ainda houve outra. Mas eu não li para não ficar muito extenso. Você pode ler até o versículo 28 para melhor entendimento. Mas ela estava lá. A palavra do Senhor diz: pedi, dar-se-vos-á. Arriba, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ela buscou até achar. Existem diferentes níveis de oração. A oração que você vai pedir e Deus vai te dar. A oração que você vai buscar. Arriba por um determinado tempo. Você vai precisar insistir. Você vai precisar prevalecer. Arriba, derribou, e Deus, Ele vai responder. E Deus, Ele vai atender. Para todo aquele que pensa em desistir, porque eu já orei muito. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, passamos por isso, ou várias vezes. Na nossa caminhada com Deus, eu já orei muito, eu já jejuei muito. Eu estou orando desde o tempo do pastor fulano já virou bispo. Misericórdia, Deus. Já virou bispo. Do tempo do obreiro fulano, já virou pastor. E até agora Deus não me ouve. Deus entende, porque nós somos mesmo falhos. Deus, Ele sabe que somos falhos e pecadores, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Deus está disposto a nos fortalecer todas as manhãs. E Deus está disposto a renovar a nossa fé a cada manhã, para que possamos continuar, para que possamos prevalecer, porque enquanto essa mulher implorava, por causa da sua humildade, por causa da sua fé, o Espírito Santo foi renovando, arriba foi fortalecendo a sua fé, e ela viu a glória de Deus. A sua petição foi ouvida, foi atendida. Jesus curou a sua filha que estava endemoniada. Arriba, se carremanda, arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos pela oportunidade, ó Pai, de mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus, porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Arriba, Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Arriba, aquele que derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas. Aquele que é caminho no deserto. Arriba, luz na escuridão. Aquele que é socorro presente na hora da angústia. Deus, nós te exaltamos e te louvamos. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades, porque nós somos falhos e pecadores. Mas clamamos ao Deus dos céus. Clamamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para lavar, ó Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Para pagar as nossas transgressões. Ó Deus, porque onde há arrependimento sincero, onde há um coração contrito e quebrantado, arriba, Deus, o Senhor ouve, o Senhor atende. Arriba, Deus, ouça o nosso clamor. Ó Deus, ouça a nossa oração. Apague, Deus, as nossas transgressões no poderoso nome de Jesus Cristo. Derribou, Deus, que o Senhor venha derramar a fé da mulher cananeia. Derribou, Deus, sobre todo aquele que está cansado. Ó Deus, sobre todo aquele que está sobrecarregado, sobre todo aquele que já não suporta mais. Derribou, Deus, pensa em desistir, porque tem orado, Deus, e tem clamado.
e não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Arriba, Deus não consegue ver nenhum sinal do milagre. Arriba, o Senhor permanece em silêncio. Arriba, Deus, como estava com a mulher cananeia. Oh Deus, mas ela prevaleceu e viu a tua glória. Arriba, Deus, ela prevaleceu e viu. Os seus olhos contemplaram o milagre. Os seus olhos contemplaram. Arriba, a bênção do Deus que é fiel. Oh Pai, não permita que venhamos desistir na caminhada. Arriba, Deus, não permita que venhamos fracassar. Oh Deus, porque aquele que prevalece até o fim, arriba, ele recebe. Porque a tua palavra diz, ó Deus, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Ó Deus, nós queremos receber. Ó Deus, nós queremos contemplar as maravilhas do Deus que fez prodígios e maravilhas. As maravilhas do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que curou cegos, mudos, surdos, paralíticos e ressuscitou mortos. Arriba do Deus que multiplicou pães e peixes. Arriba do Deus que curou leprosos. Oh Pai, nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Porque a tua palavra, Deus, é a verdade. A tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arriba, Deus, levanta mulheres cananeias. Levanta, Deus, homens de fé. Arriba, seca, arriba, Pai. Remova todos os pensamentos malignos. Deus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, arriba no coração do teu povo, para desistir, para fracassar. Arriba, Deus, remova. E renova, Deus, as nossas forças. Ó Deus, que a adoração não saia dos nossos lábios. Ó Deus, que possamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, assim como a mulher cananeia. Arriba, seca, arriba, Deus, e nos dá vitória. Ó Deus, para a glória do teu santo e bendito nome. Arriba, Deus, nos dá vitória. Liberta, Deus, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Ó Deus, porque tu és a única fonte. A mulher cananeia, arriba, derribou, tinha outros deuses. A sua nação tinha outros deuses, outros senhores, mas ela escolheu o Deus de Israel. Pai, nós também te escolhemos como único e Senhor e Salvador das nossas vidas. Arriba, Deus, não temos outros deuses, não temos outros senhores, são Jesus Cristo, Rei da Glória. Arriba, Deus, honra a nossa fé. Remova, Deus, as barreiras, as muralhas, ó Deus, e as fortalezas que estão sobre a nossa vida. Arriba, Deus, toca. Arriba, como o Senhor tocou na menina que estava endemoniada. Toca, Deus, para curar. Toca, Deus, para libertar. Arriba, toca, Deus, para transformar. Arriba, Deus. Apenas um toque. Arriba, seremos curados, seremos libertos. Seremos, ó Deus, transformados. Porque o Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Ó Deus, resplandeça o teu rosto sobre nós. Arriba, Deus, ainda que nos falte a força. Arriba, Deus, tu és a nossa força. Ainda que nos falte a esperança, tu és a esperança da glória. Arriba, Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, dá-nos alegria para permanecer. Deus, dá-nos alegria para arriba permanecermos, ó Deus, na caminhada. E honra, Deus. Arriba aqueles que te honram, porque o Senhor disse na sua palavra: eu honro aqueles que me honram, e os que me buscam de madrugada me acharão. Arriba, Deus, todos aqueles que decidiram permanecer.
Arriba, Deus, todos aqueles que decidiram permanecer no caminho, porque só há um caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Deus, que o Senhor venha manifestar o seu poder. Que o Senhor, oh Deus, venha manifestar a sua glória. Assim como o Senhor sempre fez. Desde a antiguidade, arriba o Senhor. Tenha ouvido o clamor do seu povo. Arriba desde a antiguidade, que o Senhor tem pelejado pelo seu povo. Prodígios o Senhor tem feito. Ó Deus, como diz o livro de Salmos, não morrerei, mas viverei e contemplarei as obras do Senhor. Arriba, Deus, que essa palavra venha se cumprir na nossa vida. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Entregamos a Deus e consagramos essa noite nas tuas mãos. Deus, porque tu és o único que podes livrar. Ó Deus, que pode guardar. Livra-nos, ó Deus, proteja-nos. Que tudo aquilo que o inimigo preparou contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã é para todo sempre. Amém.